Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV. Atende nosso convidado de hoje, o oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli. É um prazer recebê-lo aqui novamente em nossos estúdios. É um prazer eu estar com você novamente. Toda vez que eu venho aqui eu me sinto bastante útil à sociedade por transmitir alguma coisa relativa à minha especialidade. Hoje a gente vai falar de uma síndrome de Irlen. É uma coisa, o que vem a ser isso, doutor? Síndrome de Irlen afeta boa parte da população e é uma doença fácil de ser identificada? É uma disfunção cerebral que não é muito recente, foi descoberta há mais de 30 anos, mas que ainda no Brasil ela é pouco conhecida e pouco observada pelos médicos, principalmente os oftalmologistas. Ela é uma síndrome em que as pessoas têm dificuldade de leitura por uma série de razões, né, visual e também neurológica. Uma pesquisadora, uma psicóloga americana, estudou um grupo de pessoas que apresentavam dificuldade na escola, pessoas analfabetas, que não conseguiram terminar os estudos, e identificou essa dificuldade. O nome dela é Ellen Irlen, por isso da síndrome de Irlen. Hoje é uma doença que tem um público, seja criança, adulto, mais idoso, para que facilite a identificação ou que possa perceber esse problema? João, pode atingir toda a população, tanto a criança como o adulto. Mas o que eu vejo que é o mais importante, é um alerta, que eu acho que a gente está aqui para alertar, né? É que a professora é um fator importante para diagnosticar esse tipo de indivíduo que tem dificuldade, porque ele não consegue ler um texto muito prolongado, ele consegue ler lá 10, 15 minutos, aí começa a embaralhar, começa a vibrar as letras, ele começa a pular as frases. Então ele tem muita dificuldade de leitura. Então, basicamente, para a gente ser mais didático, esse distúrbio é um problema de leitura. E a partir daí vai mexer com esse indivíduo para o resto da vida. Porque se ele não se alfabetiza, você imagina o que acontece com uma pessoa desse tipo, né? Esse é o principal sintoma, ele não conseguir fazer a leitura? Exatamente. É um distúrbio da capacidade do cérebro de filtrar a iluminação. É um distúrbio causado pelo desequilíbrio da adaptação à luz e causando assim uma dificuldade de aprendizado. Então, o indivíduo que piora muito quando ele lê em claridade, por exemplo, tipo lente fluorescente, a luz solar, né? Então, ele tem essa dificuldade e acaba tendo um trauma em relação à leitura e acaba desistindo de estudar, acaba desistindo de se aperfeiçoar. Isso pode pegar até pessoas que estão no nível de pós-graduação, por exemplo, que com muito esforço conseguem chegar lá, mas tem muita dificuldade. A professora percebeu em sala de aula que tem um aluno que tem essa dificuldade. Ele começa a ler, depois ele não consegue se concentrar, ele se perde. A quem encaminhar? Para o oftalmologista ou para outro profissional? Parece que existe um conjunto de pessoas que realizam esse tratamento, né? Exatamente. Na realidade, a criança, quando ela tem essa dificuldade, ela apresenta trejeitos. Então, ela pisca forte, ela pisca muito, ela mexe muito com a cabeça, ela tende a colocar a mão quando os raios luminosos estão muito fortes, para criar uma sombra, para poder ler melhor. Então, não é muito difícil, não é muito fácil, mas também não é muito difícil de observar uma criança desse tipo. Reclama muito de dor de cabeça e lacrimejamento. O primeiro encaminhamento, eu acho que tem que ser para o oftalmologista mesmo. Porque, na verdade, você está com uma criança daquela, você fala, não, mas essa criança tem Visão. Um problema neural, nervoso, por exemplo, né? Um problema nessa área da neuro,
É muito difícil você chegar para uma criança normal, que você vê que estuda, brinca, tudo, que ela tem um problema nessa área da neurologia. Então o primeiro passo é encaminhar mesmo para o oftalmo. Porque existem algumas patologias oftalmológicas que podem agravar essa doença. Porque se você tem um problema, uma síndrome dessa, de Irlen, e ao mesmo tempo você tem, por exemplo, uma insuficiência de convergência, que é uma dificuldade de você trazer o olho na posição de convergência para a leitura, porque todo mundo quando vai ler, é automático isso, o cérebro joga o olho na posição de convergência, ou seja, ele aproxima os dois olhos. Se você tem uma insuficiência de convergência, ou seja, os músculos não têm capacidade de manter essa convergência, ele vai agravar esse processo de leitura. E vai agravar, se o indivíduo tem essa síndrome, vai agravar esse problema. Então, a primeira coisa que eu acho importante é encaminhar para o oftalmologista. Ver se realmente você não tem nenhum problema oftalmológico, né? E aí, a partir daí, existe um problema muito sério, que os oftalmologistas não estão preparados para esse tipo de doença. Então, por isso que tudo isso dificulta o diagnóstico, né? E aí você encaminhar para um neurologista, aí é uma disciplina multidisciplinar, né? É um tratamento multidisciplinar. Então são vários profissionais, né? Desde a professora, pedagoga, desde do neurologista, desde o oftalmo, desde do psicólogo, do psiquiatra, e são outros, por exemplo, a TO, que é uma outra especialidade hoje muito pouca divulgada aqui no Brasil, mas que tem um papel importante nesses casos. É uma doença nova no Brasil? Já existem alguns casos? A incidência no Brasil, existe estatística de até 15% da população, das crianças, apresentam esse distúrbio. É muita coisa, né? Então você vê muito, a gente tem na família, tem amigos que têm problemas com o filho, que faz de tudo e a criança não consegue se alfabetizar, né? Então, é uma incidência alta, é bastante. Tem poucos centros no Brasil que trabalham bem com essa área, né? Você colocou para mim agora, antes do programa, que existe um centro em Belo Horizonte, realmente existe um centro em Belo Horizonte, mas são poucos núcleos no Brasil que estão especializados a tratar esse tipo, porque como a gente comentou, é um fator multidisciplinar, né? Então teria que ter um centro especializado para encaminhar um paciente desse, para poder fazer um bom diagnóstico, porque você tem que fazer diagnósticos diferenciais, tipo dislexia, né, hiperatividade, né, e mesmo até autismo leve, né, que pode confundir com essa doença. E no caso, qualquer problema que o professor ou a mãe perceba com a criança em relação à leitura, à visão, é sempre bom procurar um profissional. Quanto mais cedo começar um tratamento, melhor o resultado, né? Com certeza. Eu ainda faço um alerta à importância do primeiro exame na criança, que é ao nascimento. Isso aí é obrigatório por lei, hoje é o teste do olhinho, então isso nós estamos tranquilos porque é obrigado a fazer. Então está lá na maternidade, eles vão fazer. E o segundo exame, muito importante, entre 4 e 5 anos, para detectar exatamente o desenvolvimento cerebral, visual cerebral. Então, como essa criança está desenvolvendo, se os dois olhos estão desenvolvendo, se é só um olho que está desenvolvendo, se é um olho que desenvolveu mais que o outro, e a gente pode tratar nesse período até uns 8, 9 anos, e depois desse período a gente não consegue mais fazer tratamento nesse sentido. Tá joia. Doutor, eu agradeço a participação. Até uma próxima oportunidade falando sobre outros assuntos da saúde. Obrigado mais uma vez, agradeço o teu convite e espero voltar novamente. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli.